Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, aqui a Folha Educativa começa falando de temas educacionais, orientações, vamos falar um pouquinho hoje aí, ó, meio ambiente. Estamos aqui toda segunda-feira, a partir das 14 horas, e eu te convido a participar ao vivo, né? E também lá depois, lá na nossa página lá do YouTube, deixa lá seu comentário, a sua pergunta, que nós sempre estamos aí dispostos a responder vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelas mensagens que eu vi aqui enquanto eu estava acessando do programa anterior. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso ter entrevistado a doutora, a mestre, doutora Liliane Rezende. Foi uma maravilha, muito obrigada mesmo pelas perguntas, os comentários, e que nós possamos tirar isso do papel, né? E agora, hoje, nós vamos estar fazendo aí uma fala de suma importância. E antes da gente começar, eu vou fazer uma leitura de uma frase que vocês já vão entender qual é a temática, o tema de hoje, para quem não prestou atenção lá na chamada que nós fizemos. Olha só a frase, como é tão importante nos dias de hoje. A natureza nos dá árvores e cabe a nós de cuidar delas. Um planeta com árvores é um planeta mais saudável. As raízes das árvores são o alicerce da vida. Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Já viram aí qual vai ser o nosso tema do dia de hoje? E aí, uma perguntinha para vocês que estão aí nos assistindo, né? A Vicky acabou de mandar uma mensagem que ela está assistindo, né? Como que está o clima aí fora? Aqui dentro nós estamos com ar-condicionado e está quente. E aí fora, como que está? Já parou para pensar o que está acontecendo? Será que é só um evento mesmo climático que acontece de tempos em tempos? Ou será que nós estamos, como que eu posso dizer, né, falhando, né? E aí não estamos refletindo e pensando do que nós podemos fazer para evitar esse clima, essas altas temperaturas, essas mudanças climáticas, né? E aí hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos trazendo aqui uma pessoa muito especial, que é o doutor Dauri de Paula Júnior. Ele é um doutor que trabalhou aqui na promotoria mais ou menos uns 30 anos aqui, lutando aí com os projetos, criando projetos da nossa cidade, fiscalizando, vendo aí as legislações, trabalhando. Nós vamos falar um pouquinho aqui, que eu já até comentei com ele nos bastidores aqui, sobre a importância da arborização urbana, né? Quais são as regras, quais são, o que traz de melhoria para na nossa cidade, os nossos municípios aqui da Baixada Santista, né? E que aí vocês venham aqui participando ativamente. Eu creio que muitos de vocês têm várias perguntas e assuntos que nós podemos aqui pontuar. Eu, antes de iniciar, eu estava olhando aqui o Face, e aí eu vi referente à carreira aqui do doutor, né, que são ações civis, públicas, criminais que ele participou aqui da Baixada, como assuntos como poluição, desmatamento, a pesca legal, né, o que é legal dentro da pesca, o que é ilegal, como nós podemos entender e respeitar essas legislações, como que nós também podemos cobrar isso das pessoas ao nosso redor, dos nossos políticos, dos nossos prefeitos, do nosso prefeito, né? Eu digo que a cidade de São Vicente, ela tem passado por situações, e eu vi aqui em algumas cobranças sobre o meio ambiente, pessoas falando da retirada hoje das árvores, comentando da coleta que está faltando, dos lixos, o lixo que é jogado aí nos nossos manguezais. E calhou, eu estava olhando aqui e vi que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Doutor Dauri de Paula Júnior, bem-vindo nessa tarde de hoje. Que o senhor fique à vontade para explanar vários assuntos aqui, né? Eu vejo que
não só nossos municípios aqui da Baixada Santista, mas eu digo no nosso Brasil e no mundo, né? Situações, desmatamento, questões climáticas, e tudo tem a ver com uma educação, né, que possamos passar já para os nossos pequeninos, para os nossos adolescentes, sobre a preservação, o respeito com o meio ambiente, o que podemos fazer, né, que se cada um fizer o seu pouco, a sua parte, e cada um fizer o seu, eu creio que vai melhorar em muito. Muito bem-vindo nessa tarde, e o senhor pode ficar à vontade, já está aí falando. Sinta à vontade mesmo. Aqui fala. Obrigado. Eu é que agradeço o convite de estar hoje aqui conversando sobre meio ambiente, um tema que para mim é bastante caro, né? Tanto pela atuação funcional junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, como desde a época de estudante e agora pós-aposentadoria na área de consultoria privada, mas é um tema que é extremamente importante porque ele não só circunda, né, por isso que a gente fala meio ambiente, tudo que a gente faz, né, mas ele também acaba regrando cada vez mais as próprias atividades do dia a dia, sejam as atividades urbanas, sejam as atividades comerciais, né? E como você falou, a gente, quando pensa em meio ambiente, a primeira ideia de que é algo que é sempre muito restritivo, sempre tudo muito proibitivo, né? Nós cansamos de ver esses debates, estamos assistindo de novo esse debate a nível mundial com a eleição do presidente norte-americano, e é uma visão completamente ultrapassada, né? Nós temos instrumentos, não só legais, mas científicos, para poder chegar num bom termo, né? A gente costuma dizer que o grande desafio é saber a capacidade de suporte do meio. O que o meio, até onde que aquele ambiente aguenta de intervenção humana sem perder o equilíbrio. Porque quando a gente vai ver o que é importante preservar, é o equilíbrio, né? Está no próprio texto constitucional, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. É isso que se busca na preservação ambiental, o equilíbrio. E como que eu acho o equilíbrio? Até onde eu posso ir na ocupação de áreas verdes naturais, né? Aqui na nossa região, toda vez que se fala em ampliação, por exemplo, da área portuária, você fala em ampliação sobre manguezais, você tem uma ocupação irregular bastante grande também, mais uma vez sobre manguezais. Qual é a capacidade do ambiente suportar essas intervenções? Esse é o estudo que precisa ser feito, é essa análise que precisa ser feita. Começa pelos técnicos, né? E depois por quem tem o dever legal de fiscalizar, no caso os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, e quem faz o licenciamento dessas atividades, que desde o município até a União, conforme o tamanho do empreendimento. Porque sem isso a gente não tem nem a preservação ambiental adequada e nem o desenvolvimento, né, que é necessário para a nossa própria sobrevivência, né? Mas e às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre é necessário que essa ideia de que o meio ambiente tem que ser uma coisa equilibrada, é uma coisa, como também diz a Constituição, que tem que ser passada de uma geração para outra, a gente só consegue encontrar isso educando as gerações para que respeitem isso, né? Foi graças à educação que a gente consegue fazer com que as pessoas tornem aquela regra uma coisa normal, uma coisa que eu preciso fazer, né? As gerações atuais têm muito mais facilidade, por exemplo, em não jogar lixo na rua, em separar o lixo limpo, né, do lixo orgânico, porque já foi aprendendo sobre isso. Sim. Se a gente não tornar a educação ambiental o agir para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado como algo do nosso dia a dia, a gente não vai sair do lugar nunca.
né? E às vezes você tem muito pouco tempo para isso, né? Uma passagem de geração pode ser insuficiente, né? Talvez a gente deveria ter pensado um pouco melhor na qualidade das nossas cidades, em termos de prevenção para inundações, em termos de melhor qualidade do ar, melhor conforto térmico, há 10 anos atrás. Porque parte disso se consegue com arborização urbana, e a arborização urbana demora para crescer. Sim. E nós já estamos numa situação, né, basta sair aí fora, em que as temperaturas estão aumentando, né? E não é uma... Nós já tivemos verões extremamente quentes, sim. Quem mora na Baixada sabe que já houve, no passado, verões tão quentes quanto esse que está fazendo agora. Mas o ano passado foi o ano mais quente da história do planeta, desde que as medidas começaram a ser feitas, né? A organização, a ONU, né, através dos seus diversos mecanismos, trabalhava com uma expectativa de não ter aumento da temperatura, ou de segurar o aumento da temperatura em 1,5 graus. O ano passado nós chegamos a 1,7. Já foi o 1,5 graus. Esse ano dificilmente você vai ter algo muito abaixo de do 1,5 graus. Então é necessário que se tome providências já, né? Não é uma providência que eu vou pensar, que eu vou discutir ainda. Não, eu preciso tomar providências já, né? Porque graças a Deus a Baixada Santista não sofreu tanto com as chuvas como a capital, por exemplo, né? Chove lá, não chove aqui. Bom para a gente por enquanto, mas quando chover, nós estamos preparados para o escoamento dessa água, né? Aquelas leis que foram pensadas lá atrás para baratear o custo da construção civil e que permitiu uma maior impermeabilização do solo, não está na hora simplesmente de acabar com elas? Ou de exigir outros mecanismos ainda que mais custosos para garantir a absorção dessa água, né? Então é algo que preocupa bastante a gente, do ponto de vista de não ter mais tempo, de você daquelas medidas que são para o futuro já chegou, né? A gente tem agora que pensar, e aí sim o contribuir de cada um, através de buscar mecanismos de sustentabilidade, né? Se cada um puder cada vez mais emitir menos gases de efeito estufa, né? Cada um puder contribuir para diminuir a massa de resíduos, tudo isso ajuda o planeta. E é claro que se todo mundo fizer a sua parte, né, isso você também tem uma contribuição razoável para buscar um maior controle, né, dessa situação. Né? Antigamente, quando se falava em sustentabilidade, você falava em sustentabilidade de equilíbrio, ocupação de floresta, não ocupação de floresta. Você falava em sustentabilidade, aonde que eu vou destinar o meu resíduo ou não. Hoje você está falando em sustentabilidade de clima, de perder ou não aqueles alimentos ou torná-los cada vez mais caros, né? Hoje saiu na mídia que o chocolate está em extinção, né? Que vai ser, se aqui já não é hoje produto de luxo, mas que vai ser cada vez mais produto de luxo. A Espanha, o maior produtor mundial de azeite, perdeu 40% da produção de azeite. Todo mundo está vendo o preço do azeite no supermercado e vai ficar cada vez pior. Sim. Né? Então, a mudança climática, sim, afeta o nosso dia a dia, né, em N situações, né? E é necessário que se tome providências cada vez maiores. Né? Você falando dessas providências, né? E aí eu veio aqui em pensamento. Eu sei disso, o senhor sabe disso, as pessoas que estão aqui, né, a equipe que está aqui, nós estávamos falando, debatendo sobre isso. E por que os nossos governantes, né, que eu vejo que fica muito no falar
e só fica no falar e a ação efetivamente não tem, né? E aí a gente vai começar aqui pelo município, né? Tanto o município, os municípios São Vicente, Santos, Cubatão e entre outros. Porque ativamente, Cubatão ele teve uma ação lá no passado da arborização. Por que ativamente os nossos políticos, os quais nós escolhemos, que foi, né, é a população que coloca lá, por que tão... parece que tem uma barreira entre valorizar projetos e trabalho efetivamente para mudar isso, né? Vamos falar já da questão da retirada das árvores. Eu vejo e penso que uma vez eu escutei de uma pessoa que ela falou assim que as árvores elas davam muito trabalho pelas suas folhas. E outro dia eu estava procurando até uma frase agora para falar na entrada, tem até, né, que depende da perspectiva de cada pessoa. Eu olho uma árvore e falo assim, nossa, que árvore linda, tal, e comentando aqui, aí o outro que está lá naquela casa fala, nossa, essa árvore, essa porcaria aqui, tá as folhas caindo em cima do meu quintal, sujando tudo, tal. Então vai muito da perspectiva da pessoa. Mas vemos agora, que nem o senhor mesmo estava comentando, da questão que tudo está mudando, né? O clima, tudo alterado. E a gente vê comentários de poucas as pessoas falando da importância da preservação dessas árvores em nossa cidade, né? O que o senhor pode nos dizer, assim vou dizer, referente, por que politicamente a coisa não anda? Vamos ver. Vamos lá. Assim, eu acho, em primeiro lugar, quando a gente fala em árvores na cidade, né, não estou falando de parques, estou falando de arborização urbana, Sim. ou mesmo pequenas áreas verdes. Nós estamos falando de algo artificial, né, que nem tem o formato da floresta que nos cerca, que é a Mata Atlântica, e precisa ser trabalhado de uma forma técnica. Não adianta eu plantar uma árvore que vai me dar uma sombra fantástica e que vai destruir todo o calçamento, porque a raiz dela não é apropriada para aquela atividade, né? Assim como não adianta eu, para mostrar a obra que está sendo inaugurada, eu colocar só umas palmeiras que são bem fininhas e o público vai ver a minha obra, porque essa palmeira não vai resolver. Não. Vamos pegar o oposto? Olha, eu estou fazendo isso em Santos chegou a ser discutido, né? Positivamente. Eu estou fazendo um restauro de um bem histórico. Esse bem precisa ficar visível para a sociedade, porque ele representa uma determinada época. Então, eu tenho que saber o que eu vou plantar ali no entorno para garantir o verde, e esse verde não crescer demais que a ponto de você não enxergar o bem. É o inverso. Né? Então, para tudo isso, estudo. Nós temos biólogos, né? Nós temos engenheiros florestais, nós temos agrônomos, nós temos uma infinidade de profissões que podem contribuir para que os municípios façam um projeto de arborização urbana decente, que não vá destruir a calçada, que vá gerar sombra, que vá servir de atrativo para os pássaros utilizando espécies nativas, né? Um estudo bem feito é que vai garantir isso. O que nós precisamos é de ter cidades cada vez mais arborizadas, né? Porque isso contribui para o microclima local, isso ameniza as temperaturas, seja para quem passa por debaixo das árvores para não pegar esse sol, seja pelo próprio microclima que ela gera, principalmente nessas regiões extremamente verticalizadas que nós temos aqui na Baixada Santista, né? Ter o verde ali favorece a melhoria, né, das condições, tanto de qualidade de ar, como de temperatura ambiente, né? E isso deveria estar sendo objeto de atenção dos municípios. Com né? certeza. Talvez os prefeitos, não vamos colocar no singular, mas no plural, não se interessem por isso, porque o resultado de um trabalho bem feito de harmonização não vai aparecer nem se ele for reeleito.
não é coisa nem para 8 anos, é coisa para mais de 10 anos, para aparecer o resultado daquilo lá. Agora, um trabalho bem feito, explicado para a comunidade, por que esta espécie não a outra, quantas árvores eu estou colocando, né? Qual é o critério que eu estou utilizando para autorizar a derrubada de uma árvore adulta. Em Santos, por exemplo, o Ministério Público fez um acordo com o município para que árvores só sejam retiradas com um laudo assinado por um engenheiro florestal ou um agrônomo que ateste a necessidade, né, da retirada da árvore. Se você não tiver, por exemplo, este laudo, não adianta dizer, olha, mas eu vou fazer um novo empreendimento, aqui eu projetei minha entrada da garagem. Não. Pense, contrate um arquiteto ou um engenheiro melhor para projetar a sua entrada de garagem, porque aqui tem uma árvore, essa árvore está sã, não pode ser retirada só porque você vai projetar a sua entrada de garagem. É possível, algumas espécies, por exemplo, permitem o replantio. Eu tiro a árvore adulta de um lugar e replanto ela num local próximo e com isso eu ganho, né, pode facilitar o meu projeto, mas todos esses cuidados precisam ser tomados, né, sob pena de que, por qualquer argumento, né, eu vou trocar uma árvore já adulta, várias, ainda que eu peça a compensação, ainda que para cada árvore eu tenho que replantar 10, né, até essas 10 crescerem, né, nós estamos falando de uma década. E nós já não temos uma década para ficar esperando. Com certeza. Eu acho que deveria ser prioridade dos municípios um plano de arborização urbana. Né? E volto a repetir, a arborização urbana tem gente que adora e tem gente que, pelo amor de Deus, vai ter a folha sujando, entupindo o ralo, vai ter atrapalhando a fiação. Não, isso tudo tem que ser planejado. No mundo inteiro você tem o convívio entre árvores e iluminação pública e fiação urbana. Né? É questão de o município cobrar isso das concessionárias de energia elétrica, existem isolantes próprios para isso, né? A árvore tampa a iluminação do poste. Não, se você passar o fio de um lado para o outro na rua, colocar a lâmpada no meio da via, como Santos teve isso, né, no passado, você elimina esse problema. É assim que várias cidades europeias mantêm a sua iluminação e, ao mesmo tempo, a sua arborização e, ao mesmo tempo, garante a iluminação adequada das vias. Né? Então, não é, olha, pegar o normal e adaptar o normal a... Eu já tenho o poste, já tenho a lâmpada, não. O que eu preciso agora? Eu preciso da iluminação, sim, pela segurança, etc. Mas eu também preciso da árvore. Sim, sim. Né? A gente não tem... não é uma questão de escolha. Agora, como é uma questão de escolha fazer ou não, os prefeitos, em regra, preferem não fazer. Demora para ficar pronto, demora para mostrar para a população a importância disso. Né? Então, eu não vou gastar dinheiro nisso. Aliás, se a gente pegar 90%, para não dizer 100%, 90% das cidades da Baixada Santista e pegar o orçamento das secretarias do meio ambiente, você vai ver que é uma das secretarias que menos recursos tem. Né? E que acaba não levando à frente esses projetos, acaba optando por, não que não sejam importantes, mas projetos mais simples. Né? E, de novo, nós temos a questão, passando tudo isso, a questão da educação ambiental. Né? Sim, talvez eu consiga, através da educação como um todo, eu não digo só de criança, né? Eu acho que isso cabe, educação ambiental cabe da pré-escola à pós-graduação, tem espaço para isso, né? Ela é uma educação eminentemente multidisciplinar e transversal, então não tem dificuldade de lidar com isso, e talvez ajudasse a aumentar a conscientização dos políticos
né? E não pensar só no resultado imediato daquela obra, né? De preferência eu corto todas as árvores para todo mundo ver a obra que eu acabei de fazer. Infelizmente, né? é isso mesmo. E isso é muito ruim para gerações futuras, né? E a gente descumpre aquilo que está na Constituição, que é o dever que nós, não só o poder público, mas a sociedade tem de garantir esse meio ambiente equilibrado para gerações futuras. Eu não sei se o senhor consegue me responder essa dúvida. A podação da árvore, ela tem períodos, né? Tem o período que é o ideal para aquela árvore ser feito, que não é de qualquer jeito, é feito de uma forma... É de responsabilidade de quem? Do município, da prefeitura ou do munícipe ali, por exemplo, o prédio, a edificação que está ali, que está tendo problema com a árvore, na questão da fiação, que o senhor acabou de falar, é de responsabilidade de quem? Isso? Em regra, é claro que as prefeituras elas podem regular isso de forma diversa, mas em regra, a arborização, a árvore plantada em espaço público pertence ao município, é de responsabilidade do município, assim como a árvore plantada em espaço privado é de responsabilidade do dono do terreno onde ela está plantada, né? Então, cabe ao município regular a poda, né? Foi o que eu falei, em Santos fizemos um acordo com o município para que essas podas, esses cortes fossem feitos com acompanhamento no mínimo de um técnico, né? Para que essa poda fosse feita de forma adequada, né? Respeitando, quando é uma poda de manutenção, respeitando os períodos adequados de poda, né? É claro que pode surgir podas emergenciais, pode. Sim. E aí ela precisa ser feita, ela vai ser feita. Mas o que a gente verifica é que o município terceiriza isso, por exemplo, para a empresa de energia elétrica, que por sua vez subcontrata uma empresa qualquer para fazer o corte, e essa empresa não segue nenhum parâmetro ambiental adequado, né? Quando, na verdade, é a concessão de energia elétrica que tem que se adequar à arborização urbana e não ao contrário, né? Então, é necessário eu abrir a árvore, tirar inclusive a estabilidade da árvore para o fio passar no meio? Não, existem protetores de fio que podem ficar inclusive encostado na árvore sem risco para a árvore, sem risco para as pessoas, né? Exige equipe mais bem preparada das empresas da concessionária de energia elétrica? Exige um projeto melhor? Exige. Custa mais dinheiro? Custa. Mas trocar o lucro das concessionárias, porque todas elas são privadas hoje, pelo benefício público de uma arborização adequada, né? Então, isso é algo que se pode, inclusive, cobrar dos nossos governantes, né? Por que eu abro mão daquilo que é público em benefício de algo que é concessão, é de interesse público? Claro, ninguém vive hoje sem energia elétrica, não estaríamos aqui sem ela, sim, né? Mas que pode e deve ser incorporado. Aliás, deveria partir da própria concessionária de energia elétrica. Já ter essa iniciativa, né? Isso, porque se todos, né, muito se fala, né, nos princípios de sustentabilidade, né, no SG, isso deveria partir da própria concessionária. Isso devia estar incorporado na governança ambiental dela, né? É um custo mínimo em relação às suas atividades, né? Elas são péssimas empresas em termos de sustentabilidade, né? Se a gente de fato for cobrar ordem dos nossos setores públicos, até uma ação bem interessante para o Ministério Público Federal seria investigar se o BNDES está financiando essas empresas, porque não deveria, elas não estão cumprindo o papel dela de proteção ambiental como deveriam. Tá aí uma boa chamada aí para a gente num grupo as universidades, aí o pessoal, porque assim, o que eu vejo, eu me sinto como cidadã, moradora
aqui da Baixada Santista, eu, pelo menos, eu me sinto meio de mãos atadas. Parece que o poder só está na mão de um determinado grupo. E nós, como cidadãos moradores daqui da Baixada, a gente fica assim... Quando o senhor falou, nossa, doeu, porque realmente o que eu vejo quando estou passando aqui, entre as cidades, a coitada, o tronco dela vem, aí ela faz bem assim... Isso quando ela não está, né, cortada desse lado, e ela está toda virada, né? E eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, será que não tiveram um curso aí de jardinagem que a gente vê, que corta direitinho, poda em sua volta, assim impede o crescimento da... Sabe, eu vejo assim, ela está doente, vamos tirar, doente como? Ela está seca, oca, como? Então, está com fungo. Ela tá, sabe, e são N desculpa. E hoje, quando eu estava vindo para cá, né, o sol, eu fiquei parada até um determinado lugar, eu vi várias árvores. Aí depois, um outro determinado lugar, eu fiquei procurando, assim, meu Deus, onde que eu vou ter que andar, qual a rua que eu pego para encontrar um pouquinho de sombra, né? Então, está bastante complicado. E a minha pergunta é, diante desse meu comentário aqui, o que nós, cidadão, podemos fazer para nos unir, para melhorar e cobrar isso dos nossos governantes? De uma forma ativa, correta, sem comentário, xingar, sabe assim, que fazer uma coisa certa, aonde vai ter que responder isso, mostrando mesmo documento, de que maneira nós podemos fazer isso? Existem várias maneiras, né? Como a poda irregular, por exemplo, ou corte irregular. Sim. E o corte irregular que eu digo é aquele... vamos tentar colocar de uma outra maneira. A árvore é um bem. Se você for numa flora e quiser comprar uma árvore adulta, né, ela tem um valor, às vezes, 100 vezes maior do que a mesma espécie que está começando a nascer. Então, independente do valor ambiental, do valor sentimental das pessoas em relação a uma árvore, em área pública, ela é um bem público e ela tem valor econômico, inclusive. Então, quando o poder público abre mão do seu poder de polícia de proteger bens públicos, tá, né, em tese ele está cometendo improbidade administrativa. Então, quando ele autoriza ou finge que não vê, uma poda irregular que vai, se você podar uma árvore, como você comentou, tirar um lado, você vai tirar a estabilidade dessa Sim. árvore, o risco dela cair com o vento é muito maior, né? Ela pode se desenvolver de forma equivocada e ter que ser cortada. Então você tem uma perda, eu não estou nem falando de perda ambiental, você tem uma perda financeira. Porque se o município fosse obrigado a replantar árvore adulta, custaria uma fortuna. E existem espécies que podem ser replantadas avulsa, só em boa, né, um bom paisagista vai te cobrar o olho da cara se você quiser uma árvore adulta para colocar no seu terreno. Então, essa regra, qualquer um pode cobrar. Né? Acionando os órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, olha, está deixando destruir patrimônio público. A ação popular, é possível questionar isso também, que é uma maneira de tentar colocar sobre outra ótica. Fora isso, tem a própria questão técnica. Olha, você autorizou a cortar porque estava lá com fungo, com cupim, sei lá o quê, a destruir um bem público, você está repondo esse bem público no exato valor? Quem que atestou isso daí? São cuidados mínimos que as prefeituras em geral, deveriam tomar para se precaver. Né? Do mesmo jeito que ela toma esse cuidado quando ela vai fazer um descarte de um bem patrimonial que ela tem, que já não tem mais serventia, que ela vai descartar, ela faz uma justificativa para poder descartar. Porque senão alguém vai poder dizer, cadê
aquele carro que estava aqui. Não, aquele carro virou sucata, eu vendi como sucata, está aqui o parecer de que ele é sucata, está aqui abaixo do documento, está aqui o leilão da sucata. Então aquele carro não sumiu. Sim. Né? Para dar um exemplo para as pessoas entenderem com mais facilidade. Cadê aquela árvore que está aqui? Olha, aqui está o laudo de que aquela árvore precisava ser cortada, aquela árvore valia 10, ela foi reposta em uma outra aqui no lugar onde ela estava, porque uma coisa, se ela estava doente, ela precisa ser reposta. Né? Ela não estava doente, aqui bateu um carro e destruiu a árvore, teve que tirar. Ótimo. Quem que é o culpado? Qual é o valor da árvore adulta? Foi cobrado o valor da árvore adulta? Né? Então, as coisas precisam ser tratadas com esse grau de seriedade. E aí a gente tem condição de cobrar. É uma maneira diferente de fazer a cobrança. E é claro que a maneira democrática também de fazer a cobrança é que, na hora da eleição, lembrar desses aspectos e exigir que os candidatos, no mínimo, se manifestem formalmente sobre esses temas, né, para poder cobrar deles depois politicamente e expô-los nas redes sociais, expô-los nos mecanismos que a gente tem como cidadão de controle dos políticos em geral. Né? O grande controle é o da eleição. Infelizmente, o meio ambiente nem sempre é a maior preocupação da sociedade. Talvez agora, com a mudança climática, passe a ser. Né? Igual as enchentes, né? Pois é. Não, é um caminho de... Eu lembro de um evento em Santos, há um tempo atrás, em que se discutia, foi apresentado uns estudos feitos pela Universidade de São Paulo, que se discutia o aumento do nível do mar. E como tudo ainda estava na fase da teoria, eu ouvi de um político, isso a gente vê com o tempo, que quem que vai gastar dinheiro vai custar essas obras, vão ser obras milionárias, porque eu vou ter que... Né, esse projeto mostrava que boa parte da ponta da praia vai ficar submersa, né? Mas no cenário A era um tanto, no cenário B era tudo ainda na fase do estudo. Né? E um repórter, não era o momento de... Ninguém ia dar entrevista e tal, mas tinha pessoal da mídia, e um repórter me perguntou: doutor, o que você acha? Eu falei: eu não acho nada. Ele está esquecendo, né, esse político era um político ligado ao governo do Estado, consequência a Sabesp, porque na época era estatal. Não que ele fosse ligado à Sabesp, mas ligado ao governo do Estado. Eu falei: olha, eu não me preocupo com isso, não. Sabe por quê? Porque todo o esgoto de Santos sai por gravidade. Não vai precisar subir meio metro. A hora que subir 10 centímetros de esgoto, começar a voltar para dentro da casa das pessoas, eles vão ter que fazer todas as obras que eles acham que vai ficar para depois. Nesse ano, na notícia aos acionistas da Sabesp, a Sabesp incluiu esse item, embora tenha dito que estava tudo na normalidade, incluiu esse item como item de risco para o negócio. Porque se eu tiver que fazer obra para bombear todo o esgoto de uma cidade do Porto de Santos, e aí se vale para Santos, vale para quase todas as regiões, as cidades da Baixada Santista, quanto é que vai custar? Né? Agora, cada vez, como eu já falei, né, todos os cálculos lá da USP eram feitos com a expectativa de aumentar 1,5 graus, já aumentou 1,7. Se ficar permanente, né, isso que era teoria pode vir à prática. E nós vamos esperar o esgoto voltar para dentro de casa para tomar uma providência? E o senhor falando de esgoto, Sabesp, e a questão dos resíduos que são liberados, que são jogados nos manguezais, no nosso, as tubulações aí no nosso mar, né? E eu comentei até aqui com o senhor que navegando, né, a gente encontra redes, e nós encontramos sacolas de lixo, sofá,
E isso já na saída, que tem a entrada ali do canal, né? Onde a entrada ali dos navios. Lá embaixo você vê boiando, né? Aí entra uma questão, né, também da questão da educação. Mas como que está a questão da fiscalização, da retirada, do tratamento? Como está toda essa abordagem da questão dos resíduos nos manguezais e o nosso mar, aqui, as praias? Então, muito se culpa o despejo de resíduos nos manguezais que acabam parando nas praias. Né? Isso é uma meia-verdade. Uhum. Sim, o resíduo depositado irregularmente nos manguezais acabam no estuário, mas resíduos despejados por navios sem controle, uhum. né? Por embarcações mesmo de menor porte, resíduos transoceânicos, né? que chegam pelo mar mesmo, todos eles fazem essa composição e acabam gerando a degradação da qualidade da nossa baía aqui, né? Em relação a resíduos sólidos, né? Alguns municípios têm programas de retirada desse lixo de limpeza dos manguezais. Sim. Né? Mas é um paliativo. O ideal é que você tenha coleta adequada de resíduos, né? De novo, processo de educação ambiental, né? Porque não adianta, você pode ter uma boa fiscalização e solucionar alguns problemas, como, por exemplo, o despejo de resíduos por embarcação. Né? Sim. Você pode ter, a partir de fiscalização, você pode ter um bom resultado em relação ao mau uso de petrechos de pesca, né? Como redes que são esquecidas ou não são sinalizadas, etc., que podem, a fiscalização pode ajudar a resolver. Mas a fiscalização não vai resolver aquele sujeito que mora na palafita, que não tem recolhimento de resíduo. Sim. E que abre a janela e joga o lixo pela janela, porque ele vai cair ali no estuário e esse lixo do estuário vai ou pode passar, né, para as águas marinhas. Né? E isso é uma questão de política pública adequada de resíduos e, na verdade, mais do que de resíduos, política pública de saneamento como um todo. Né? E que vai desde a educação ambiental, né? Mostrando os riscos desse acúmulo de resíduo, né? Não é só para o meio ambiente natural, mas também para as pessoas que fazem uso daqueles espaços, né? Até o envolvimento das empresas incumbidas disso daí. Eu acho um absurdo, por exemplo, que você separe a coleta urbana e não inclua num edital, por exemplo, de recolhimento de lixo, a limpeza dessas áreas. Né? Aliás, é incrível que muitos dos municípios ainda estejam trabalhando com o sistema tradicional de licitação, quando deveria estar trabalhando com saneamento e com resíduos sólidos a partir de parceria público-privada. Porque daí, se eu transferir todo o ônus público para o privado, que vai ter lucro com aquilo, ele com certeza vai buscar mecanismos mais eficazes de controle, porque senão vai sair do bolso dele. Tá aí, né? A dica, né, para quem... Pois é. Algum político estiver nos assistindo, que eu mandei aqui para algumas pessoas aí que... Então, é possível você ir buscar outros mecanismos. Né? Não dá para ficar nem tudo nas costas do poder público. Então, tem situações que não dá para fiscalizar. É um paliativo, é muito bacana, não pode deixar de lado. Tem iniciativas, inclusive, de ONGs fantásticas para a retirada de lixo, principalmente material plástico, dos manguezais. Sim. Isso é fundamental, engaja, ajuda na educação ambiental, mas não é solução. Né? A gente sabe que tem projetos desses, inclusive financiados pela empresa responsável pelo recolhimento de resíduos. Mas só isso não é suficiente. Né? Se dentro de um contrato
de concessão pública, né, de parceria público-privada, a empresa tiver o dever de manter tudo limpo, ótimo, ela vai buscar mecanismos, ela vai ajudar na educação ambiental casa a casa, ela vai dar algum tipo de incentivo pro morador carregar esse lixo até locais apropriados na rua, né, onde o caminhão possa passar para recolher. Ela vai achar como a gente tem, como é que se faz recolhimento de lixo em cidades medievais na Europa, onde o caminhão de maior porte não circula, com veículos menores. Aqui se padroniza o caminhão de lixo compactador e é aquilo. Sim. Né? Então, para cada área, se você tem uma cidade diferente ali, não interessa se é regular ou irregular, se ela está ali, de alguma forma ela foi tolerada. Se ela foi tolerada, ela precisa ser regularizada. E uma das formas de regularizar é fazer com que o poder público esteja presente. O recolhimento de lixo é um exemplo. Se eu vou criar um incentivo para o morador e colocar um container na via para receber esses resíduos, né, e resolver o problema assim, se eu vou recolher o resíduo com um veículo de menor porte para ele poder entrar em locais de mais difícil acesso, se eu vou fazer o recolhimento por barco, porque é mais fácil chegar pelo lado de mar do que pelo lado de terra, isso é a empresa que tem que avaliar e que vai chegar, inclusive, no melhor custo-benefício financeiramente falando, né, para resolver o problema. E eu não consigo imaginar outro meio senão dessa forma. Olha, tem uma... eu vou deixar até aqui para a equipe dar uma olhada. O pessoal me mandou aqui no WhatsApp perguntas da pauta anterior, né, e estão colocando também que eles não conseguem fazer pergunta direto aí no Face, tá? Então, eu expliquei isso, até digitei, mas eu tenho uma perguntinha aqui de uma jovem e ela falou assim, olha, o que ele acha sobre a morte dos insetos principais, e os principais são as largatas, que as pessoas queimam sem pensar que elas vão se transformar numa borboleta, né? E realmente, né, quando retira as árvores, cai um ninho de passarinho, os passarinhos caem no chão, morrem, né? Inclusive eu lembro de um vídeo que postaram, que foi uma poda das árvores de um dos canais, foram feito assim, de uma maneira, como o senhor mesmo bem colocou, impensada, assim, né? E aí estava lá, ninhos de sabiá, tudo, né? E os filhotinhos ali, morrendo, e aí foram poucas pessoas que conseguiram ali recolher, mas colocar onde e tal. E tá aí, né? A Vitória colocou sobre as largatas, isso é uma importância, que elas não fazem mal às pessoas, preservem elas, né? E estão colocando lá, queimando as largatas aqui, que ela falou que ali onde ela mora tem um museu, e o museu é cheio de árvores e as pessoas ficam, né? Eu coloquei dentro da nossa projetos que o senhor tem feito, e o senhor me comentou sobre na área de patrimônio cultural e ambiental. Pode estar fazendo aí, explicando. Bom, primeiro vamos tentar responder o que ela colocou. Sobre... Ela está escrevendo mais aqui, né? Ela está escrevendo mais. Pode responder então, essa daqui. Assim, eu acho a gente, ela está só nos ouvindo. É sempre uma questão de planejamento. Se você tem um planejamento bem feito, você não vai precisar fazer poda com maior frequência. Você consegue manter aquele microambiente que se cria ali em relação àquela árvore. As outras plantas agregadas, né? Insetos, pássaros que vão conviver ali. Você vai ter, se você tiver que fazer uma intervenção, Sim. Se essa intervenção for feita com todos os cuidados ambientais, ela vai respeitar época do ano em que você não tem ninho, né? Ou filhote, né? Você vai respeitar épocas do ano que o impacto seja o menor possível. Pressupõe-se que o técnico vá pensar nisso, né? Para que você tenha uma situação de equilíbrio, né? Porque todos
todos os seres, quando eles estão em equilíbrio, você não tem risco. Né? Você vai ter problema, por exemplo, na lagarta, se a lagarta começar a destruir um jardim, porque ela se alimenta das folhas e o pessoal pode não gostar e vai interromper a vida dela ali, porque ela vai ser classificada como uma praga e inclusive a legislação autoriza que elas sejam eliminadas. Né? Mas se você tiver essa situação em equilíbrio, ela não vai precisar, ou a quantidade de folhas que ela vai comer ali na própria copa das árvores é imperceptível para a gente. E ela vai se desenvolver, vai se transformar em mariposa, em borboleta, no que for, né? Sem nenhum problema em relação ao restante. Mas como eu falei no comecinho, quando a gente trata de arborização pública, você está falando num ambiente artificial na área de convivência humana. Né? Então isso pode trazer conflitos, e se você não for bem estudado, esse é ruim. Pode ser ruim tanto para o homem, como pode ser ruim para a natureza. É fundamental que se tenha um planejamento. Né? E é o que falta na área ambiental. Acho que em quase tudo, todos os grandes problemas se resolveriam com a questão de planejamento. Com certeza. Tá. Projeto. Então, projeto, eu acho que uma das coisas que a gente costuma trabalhar quando se fala em patrimônio, em preservação, né, e meio ambiente junto, eu sempre brinco na parte de patrimônio que quando se fala do que a gente chama de patrimônio cultural, se esquece da biologia. Daí o pessoal olha, normalmente essa aula é dada para arquitetos, né? O pessoal olha com uma cara meio estranha, mas biologia? Biologia, porque a gente esquece que, sem entrar no mérito religioso, qualquer coisa, a gente esquece que antes de qualquer coisa, o homem é o maior predador do planeta. E ele é o único predador que não se adapta ao meio. Né? Ele adapta o meio a ele. Nós convivemos em todos os ambientes do planeta e nós adaptamos o meio fazendo edificações, modificando o ambiente, e a gente conversou sobre isso aqui em vários temas, né? E essa é a nossa pegada no planeta. E o que mostra o que nós fizemos ao longo do tempo é o que sobrou das gerações passadas. Então, pensando nesse contexto, é que as Nações Unidas, quando estudou o patrimônio que precisava legar de uma geração para outra, ela não tratou só do patrimônio ambiental, a criação de parques, por exemplo, e nem só a preservação de monumentos ou de civilizações passadas ou da nossa cultura. Ela fez uma fusão desse patrimônio. Tanto que a Convenção do Patrimônio da Humanidade é a Convenção do Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Não tem como separar isso. E a gente está fazendo, através da Universidade Católica, um programa para integração desses patrimônios. Né? Então, integração a uma unidade de conservação de determinados patrimônios históricos já reconhecidos como tal. Então, nós temos 2 projetos hoje em andamento, a Fortaleza da Barra e o Fortim do Góis, aqui no Guarujá, e o do Convento de Itanhaém. E a ideia é transformar o entorno desses bens em uma espécie de unidade de conservação. Não é uma unidade de conservação ambiental propriamente dita, mas é uma unidade de conservação baseada na Convenção Internacional do Patrimônio Natural e Cultural, porque funde esses 2 patrimônios. É uma unidade de conservação para receber visitantes, para entender a integração, por que se escolheu aquela área no passado para fazer aquela edificação tão importante, a Fortaleza da Barra, o marco da defesa da Capitania de São Vicente, né? O Convento de Itanhaém, o marco de toda a ocupação do litoral sul, né? Isso tem motivos, e são motivos ambientais, do local onde foi escolhido para a edificação. E isso é muito prazeroso, porque a gente consegue fundir a preservação desses bens, né, ambos são tombados pelo IPHAN, com a proteção ambiental
e que normalmente sempre se vê uma coisa afastada da outra, né? Sim, sempre. O que a gente escuta é isso mesmo, né? Uma parece, é cultural. E meio ambiente. E na área ambiental a gente tem, inclusive, gente, mas que patrimônio cultural tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com o meio ambiente, sim, é o que você mudou tanto o planeta, né? Tanto a condição natural que você tem hoje, o teu vestígio do passado não é um vestígio ambiental, né? É um vestígio cultural. E olha, e mais do que isso, uma coisa para ser refletida, e como nós estamos num programa que tem um foco de educação, bastante interessante, e eu recomendo uma leitura muito legal para qualquer um. É um livro do professor Diegues, da Universidade de São Paulo, que chama O Mito da Floresta Intocada. Né? Ele mostra que quase todas as regiões do litoral, a vegetação que nós temos aqui já é uma vegetação alterada ao longo do tempo pelas populações indígenas, pelas populações caiçaras, que convivem com sempre conviveram com essa vegetação. Então não é porque não é uma vegetação 100% original que ela não deva ser preservada. Mas também não é por ela estar lá linda e maravilhosa que nós temos que ignorar que elas foram manejadas pelo homem ao longo do tempo e de maneira mais sábia do que nós estamos fazendo hoje. Com certeza. Né? Então é bastante interessante a gente sempre acompanhar essa pegada humana. Sim. Através, até para poder, dentro dos critérios de sustentabilidade e de educação ambiental, passar isso para gerações futuras. Né? Não é só entregar um meio ambiente em condição de uso, digamos assim, né? Equilibrado, mas também a preocupação como é que ele vai ser passado de geração em geração. Né? E é bem interessante, porque a ideia é justamente passar de uma geração para outra sem que cada uma dessas gerações deixe de fazer aquele uso adequado. Eu também não estou transportando isso intacto. Não tem como. Né? A gente tem que utilizar e garantir a utilização futura e que a geração futura também transmita isso para a próxima. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem. Nós estamos caminhando agora para o final, né? E antes, o senhor vai pensando aí, para finalizar, uma frase, algum recado que o senhor queira deixar. Enquanto o senhor vai pensando, eu vou dar um recadinho aqui, chamar e fazer aqui alguns comentários. Me chamaram aqui à parte, né? Eu estava abrindo aqui o WhatsApp, né? E aí eu convido vocês, venham participar, se inscrevam no canal, tanto do Face, né, como no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Folha Educativa. Vai lá, faz a sua inscrição, acione lá o sininho, faça as suas perguntas, participem, né? E pode deixar que eu vou dar aqui o recado. Falaram assim, olha aí, Marcelo, olha, fala para a equipe aí que é melhor colocar logo no YouTube, a gente está querendo fazer umas perguntas, eles estavam me chamando aqui, eu estava... Né? Mas o senhor, eu coloquei que o senhor já tinha respondido algumas coisas, né? Algumas questões aí, né? Mas eu convido vocês, participem, acionem lá, se inscrevam, acionem lá o sininho, participem, coloquem as suas perguntas, dão sugestões de novas entrevistas aí, novos convidados, né? Que nós vamos estar tentando, na medida do possível, estar fazendo aqui, tá? E aí, agora é com o senhor. Estamos agora no final. E o senhor vai finalizar, né, deixando aí alguma mensagem, alguma proposta aí, porque é bastante... eu vejo que foi um alerta a nossa entrevista, mais do que simplesmente uma entrevista para tirar dúvida, eu vejo que é um alerta, né? A pequena aqui é uma jovem, uma adolescente aqui que colocou, e ela colocou assim, isso é um alerta, né? Falou da temperatura que está lá fora, né? Então, assim, é um alerta para todos, né? E o senhor possa deixar aí de mensagem sobre o que nós falamos aqui. Eu acho que tem uma palavra que a gente tratou de sustentabilidade, tratou de educação ambiental,
tratou da emergência de algumas situações, e tem uma palavra que passa por tudo isso aí, né, que é planejamento. Né? O meio ambiente não é uma coisa que se resolve com advogados, não é uma coisa que se resolve só com biólogos, não é uma coisa que se resolve com nem com ecólogo. Se resolve através da integração de todas essas ciências, e isso se faz através de planejamento. E agora nós temos o ruim é que, se a gente for pensar naquele tradicional planejamento de curto, médio e longo, nós já não temos mais muito de longo para pensar. Nós temos que fazer planejamentos de curto e, quando muito, de médio prazo, né, para tentar reverter uma situação e tornar a nossa vida mais tranquila no planeta, né? Eu acho que essa é a mensagem. Vamos cobrar dos nossos governantes planejamento, vamos cobrar que as pessoas interajam mais para poder buscar soluções ambientalmente sustentáveis. Né? Essa é a grande mensagem que eu acho que tem que ficar. Então é isso. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Olha, foi um prazer imenso, né? Eu tenho um carinho muito grande, vou dizer assim, pelo ambiente. Eu gosto mesmo. Eu moro num apartamento e ela parece uma chácara, né? E eu falo que meu esposo brinca comigo, fala assim, nossa, isso aqui tá uma chácara. Mas assim, muito obrigada. Obrigado por tirar algumas, assim, até mesmo você tirou algumas angústias, não só minha, mas como alguns aqui estavam colocando, né? E eu fiquei feliz, porque teve 3 jovens aqui colocando, né? É que falaram, assim, reclamaram do município, falaram de algumas questões aqui, e nós já tínhamos passado, mas muito obrigado pela sua... Eu que agradeço. Né? Eu digo que eu acho que eu que participei, não foi o senhor que participou do programa, eu que participei aí. Imagina. Que o senhor possa vir mais outras vezes, trazendo aí, de repente, alguma temática que o senhor queira está aqui, portas abertas para o senhor por ter... Eu agradeço mais uma vez. Participando, né? E aí agradeço a todos que mandaram os seus recados, que mandaram os beijos. Vou mandar um beijo aí de novo para você, vou colocar, né? Pode falar seu nome, Angélica, né? Estamos aí voltando com a Folha Educativa, onde você possa participar ativamente, perguntando, dando as suas sugestões. E aí eu faço outra chamada aqui. Entre lá na Folha Educativa, tanto no Facebook como no YouTube, e se inscreva no nosso canal, tá bom? Muito obrigada a todos, beijos, tenha uma boa tarde, né? Se hidrate, toma bastante água e, se der, né, para ficar em casa, aí fique, né? Mas se não, vamos cobrar dos nossos governantes ativamente, não é falar só falando nas redes sociais, não. É como o doutor falou aqui, Ministério Público para responder todas as retiradas aí de árvores e decisões aí, né? Vamos estar cobrando, tá bom? Muito obrigada, beijo a todos, fica com Deus.